digo sempre uma coisa. Para entender o que está acontecendo no Brasil com o Bolsonaro, você tem que voltar ali. O Bolsonaro não é Golbery. O Bolsonaro não é Geisel. O Bolsonaro é Silvio Frota. Que sofreu um contragolpe em outubro de 77, senão nós estaríamos... Que tinha quem como ajudante de ordens? Vocês lembram quem era? General Heleno. Mas mais grave, quando o Geisel decide demitir ele do comando do Exército... Contragolpe. Do contragolpe. Ele demitiu numa quarta-feira feriado, porque era tão perigoso o movimento, e chama os comandantes militares para Brasília. O Silvio Frota quis dar um golpe no Geisel. Sim. E ele manda quem tentar interceptar os comandantes? Ele manda o brilhante Ustra. Essa, para vocês entenderem o que é Bolsonaro, pra gente entender, é ali. Aquela é a turma do Bolsonaro, é a turma dos porões. De 78 a 87, explodiram 70 bombas no Brasil. Sim. Bomba no Estadão, bomba na OAB, matou Dona Lida Monteiro. Dona Lida. O Rio Centro, que iam explodir ali com 20 mil pessoas no dia 30... à esquerda a responsabilidade. Dia 30 ou 31 de abril de 1981. Aquilo ali... Então veja. E o Bolsonaro o que dizia? Tinha que ter matado mais. Bolsonaro é como se fosse o mesmo partido político. O Bolsonaro existia nos anos 80. Nos anos dessas explosões a bomba. Eu falo porque é como se fosse a mesma facção de extrema-direita, incrustada nas forças militares, com pêndulos de ações violentas e terroristas. Só isso explica uma bomba no dia 24 de dezembro no aeroporto de Brasília. Só isso explica a Operação Punhal Verde e Amarelo. Eu conversava com alguns deputados essa semana, deputados influentes, que eu acho que não leram as coisas lá. E eu disse, eu conversei com um ex-presidente, conversei com um bocado de gente, vocês têm noção, porque estão falando na anistia de novo, de votar. Sim. Digo, Bolsonaro, dia 25, 26, vira réu. Depois começa um julgamento. Esse julgamento vai ser pedagógico, porque vai ser televisionado. A imprensa toda vai cobrir. As pessoas vão tomar um susto, porque só tem prova lá. Tem prova das antenas dos carros dos Kids pretos, que foram até a porta do Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro. Tem o chefe desses Kids pretos, um tal de Rafael, no Palácio do Planalto, numa área em que estava Bolsonaro e Braga Neto. Então tinha uma operação... Eu acho que isso vai ter um grande impacto político. Não dá para analisar o que vai acontecer em 2026 sem analisar também essa situação. Porque eu acho que aquele eleitor de Bolsonaro, que mora numa cidade que não é radical, mas que achava que era aquilo, ele vai tomar um susto quando vê tanta prova de uma tentativa de golpe e de uma coisa sórdida como essa. Porque, veja bem, tem uma covardia. De homicídio. De homicídio, tem uma covardia. O presidente que perdeu a eleição matar o que ganhou. Tem uma coisa aqui que pega no meio do povo. E o 8 de janeiro eu vivo debatendo com esse pessoal, Reinaldo, no plenário. O meu trabalho é insalubre também. E a gente tem 100 malucos, e eu sou o líder do PT, que fico... Eu aprendi uma tática lá. Eu deixo eles pedirem o tempo de liderança primeiro. Aí eles pedem, vem. Me explica o que é o tempo de liderança. O tempo de liderança é o seguinte. Os maiores partidos... O PL é o maior partido. O PT é o segundo. Então é um tempo diferente, porque o deputado tem 3 minutos para falar. Eu tenho 9. Eles têm 10, 11. Então o que eu falo? Em vez de eu ir primeiro, eu fico esperando eles falarem. Só que tem uma coisa... A partir dessa entrevista, eles também vão esperar você falar. Eles já perceberam. Eles já perceberam. Que se ele não falar, eu não falo. Deixa a porta andar. Mas tem um problema. Eu disse isso pro presidente Lula um dia. Eles pegaram um dia, subiram cheio de placa lá. Preço dos alimentos. Eu disse, queridos, a inflação de alimentos nos 4 anos de Bolsonaro subiu 57%. Nos 2 primeiros anos, 27%. Nos 2 últimos, 21%. O governo Lula, 2 anos, 7,8%. Porque no primeiro ano teve deflação. É claro que tem um problema dos alimentos agora. Sim. Que a gente tem que enfrentar. Tivemos seca no Rio Grande do Sul. Tivemos vários... A safra agrícola foi menor. Temos um problema... Calor com a galinha que bota menos. A gripe aviária. O Lula pode... Vamos proibir exportação de ovo? Acho que ninguém vai topar. Os Estados Unidos, em Nova York, tem gente comprando ovo à unidade. Sim, exatamente. Agora veja, a carne tem 2 coisas.
Tem um tal do ciclo pecuário sobre a diminuição dos abates das fêmeas, uma coisa complicadíssima. Mas tem, sabe o quê? A gente aumentou a exportação de carne em 30%. Sim. Eu, sinceramente, antes de entrar aqui nessa entrevista, eu estava vendo uma matéria, Lula vai para o Japão e quer destravar mais exportação de carne. Não, para com isso! Para que exportar mais carne? É justamente isso que eleva o preço aqui, porque o dólar subiu. Então tem um bocado de coisa que dá para melhorar. Vai melhorar, porque agora tem safra agrícola. Assim como a de ovo no mês passado subiu 21% a exportação em relação ao mesmo mês do ano passado. Pois é, são coisas que a gente tem que ver como faz, né? Como faz isso. A safra agrícola vem melhor, aí agora vai ser uma safra recorde. Agora tem um problema, né, Reinaldo? 84% da área plantada do Brasil é soja. Então o governo agora, corretamente, está estimulando, dando juros mais baratos que tudo. A produção de arroz vai aumentar 15%, a produção de feijão de 5%. Então essa questão, pelo menos a gente tem um presidente que está tentando resolver esse ponto. Esse é um ponto muito importante, mas eu falava do debate com os bolsonaristas para dizer o seguinte, não tem como perder um debate deles. Porque eles não ganham em nada, tá? Quando você coloca argumento, fato, números, aí eu já aprendi, eles gritam, tenta lá intervir. Quando a gente conta essa história do golpe, eu li tudo, viu, Reinaldo? Por isso que eu sei da gravidade. Eu nunca vi uma investigação com tanta prova. Prova de tudo. Eu até brinquei outro dia no rádio, eu falei uma investigação que padece de excesso de provas, até uma vertigem. Tantas são as evidências.